Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Irmãos, hoje nós vamos aprender juntos, à luz da Palavra de Deus, algumas lições de Jesus no caminho de Emaús. O texto bíblico que vamos utilizar nesta mensagem está em Lucas, capítulo 24, os versículos de 13 a 35, que os amados irmãos e amigos poderão acompanhar em suas Bíblias. Estaremos lendo apenas os versículos de 13 a 17 para a nossa meditação, que dizem assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Amém? As lições de Jesus no caminho de Emaús. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, para conhecer o Senhor Jesus, é necessário caminhar com Ele, escutar longa e atentamente a sua palavra, deixar-se cativar por Ele, sentar-se à mesa com Ele e deixar que Ele parta e reparta o pão da vida. E depois de reconhecê-lo, é necessário realizar imediatamente o caminho de volta para a comunidade, para partilhar com os outros a experiência do encontro com o Senhor, professar juntos a fé comum e realizar as obras do reino. Irmãos, segundo a palavra de Deus, tudo isso aconteceu com os dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes e desanimados após a crucificação de Jesus e estavam indo para Emaús, uma aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto caminhavam, um homem que eles não reconheceram se aproximou e começou a caminhar com eles. Era Jesus ressuscitado, mas eles não o reconheceram. Eles contaram a ele sobre a crucificação e a esperança que tinham em Jesus, mas que agora parecia perdida. Olha, meus irmãos, Jesus então começou a explicar as Escrituras a eles, começando com Moisés e todos os profetas, e mostrando como todas as Escrituras apontavam para ele, a sua morte e a ressurreição. Os discípulos, mesmo assim, ainda não o reconheceram, mas os seus corações começaram a queimar dentro deles, com a verdade que Jesus estava compartilhando.
Quando chegaram a Emaús, os discípulos convidaram o estranho para jantar. Enquanto Jesus partia o pão, eles finalmente o reconheceram. Então, ele desapareceu da vista deles. Eles perceberam que os seus corações estavam queimando enquanto ele lhes explicava as Escrituras. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, o que podemos aprender com este relato bíblico? Primeiro, este relato vem nos mostrar como Jesus é o cumprimento das Escrituras e que toda a Bíblia aponta para ele. Segundo, nos mostra também como a nossa fé pode ser abalada, mas que Jesus sempre está conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Terceiro, o relato vem nos ensinar também que quando ouvimos a palavra de Deus, ela pode falar diretamente aos nossos corações, ao ponto de nos fazer queimar por dentro. E por fim, vem nos mostrar que quando partimos o pão juntos, podemos nos reconectar com Jesus e com os nossos irmãos na fé. Irmãos, a morte de Jesus realmente destruiu as esperanças e os sonhos de seus discípulos. Embora a ressurreição já tivesse ocorrido, eles ficaram tão afetados pelo que aconteceu 3 dias atrás, que se sentiram desamparados, se sentiram frustrados, desapontados, desencorajados e deixados para trás. E foi nesse exato momento que Jesus encontrou 2 deles a caminho de Emaús. Olha, meus irmãos, muitas pessoas podem se sentir exatamente como esses discípulos. E é isso que vamos aprender no sermão de hoje e como lidar com essa situação através da fé no Cristo ressurreto. Em primeiro lugar, não ceda às situações. Irmãos, aqui nós vimos que situações e emoções perturbadoras são as armas mais poderosas de Satanás. Os discípulos, apesar da evidência concreta, falharam em acreditar que a ressurreição realmente aconteceu porque estavam distraídos com a situação. Mas sabemos que Deus está no controle de todas as situações. Em segundo lugar, os caminhos de Deus são diferentes. Irmãos, os discípulos pensavam que Jesus derrubaria o Império Romano e se tornaria o rei dos judeus. Olha, meus irmãos, a maioria de nós se sente como os discípulos quando os nossos desejos não se realizam. Mas a realidade é que muitas das vezes os nossos desejos não estão de acordo com a vontade de Deus.
Então, como descobrimos a vontade e o propósito de Deus? Mergulhando em sua palavra. Em terceiro lugar, Deus está conosco. Irmãos, todo mundo precisa dar um passeio até Emaús em algum momento da nossa vida. E no caminho, certamente, vamos sentir que estamos sozinhos. Mas a verdade é que o Senhor está caminhando ao nosso lado. Não percebemos a sua presença porque estamos distraídos com a nossa situação. O Senhor nos permite andar assim por um curto período. Porém, no meio do caminho, de repente, Ele se revela e restitui a nossa esperança. E, acima de tudo, Ele se torna o nosso anfitrião. Portanto, meus irmãos, meus amigos, ao analisar o texto bíblico de Lucas, capítulo 24, de forma mais detalhada, encontramos 5 razões da decepção e tristeza daqueles 2 homens. E é sobre isso que iremos falar agora. A primeira razão: estavam no caminho errado. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Jesus vem confirmar isso no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, após se reencontrar com eles e com os 11. Vejamos o que diz o versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, meus irmãos, aqui está bem claro que a ordem de Jesus era para os discípulos permanecerem em Jerusalém. Irmãos, Emaús significa fonte de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz. Sabem o que isso significa? Eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, por outra fonte desconhecida. Eles estavam saindo do lugar de paz, porque não creram na promessa de que Jesus ressuscitaria. Irmãos, infelizmente, nós muitas das vezes agimos da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Abandonamos o lugar aonde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho simplesmente porque não cremos. A segunda razão: eles não conheciam Jesus. O versículo 16 nos diz assim: mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não o conhecessem. Irmãos, eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Viram ele ressuscitar mortos, dar vista a cegos,
fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinal e maravilhas. Viram ele pregar sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus. E sabem por quê? Porque eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. O versículo 17 vem nos dizer que eles estavam tristes. E o versículo 19 diz que eles viam a Jesus como profeta, mas não como o Messias. Meus irmãos, muitas pessoas neste tempo se encontram exatamente nessa situação. Conhecem a Jesus apenas em ouvir falar, ou até já o presenciaram. Ou até já o presenciaram ele realizar cura e sinais na vida de outros, mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ainda estão incrédulos, estão tristes, ainda não veem Jesus como ele realmente é, como o Senhor e Salvador, ou seja, ainda não o conhecem. A terceira razão, eles não se conheciam. Os versículos 18, 19 e 20 vêm nos dizer o seguinte: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes disse, perguntou assim, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Irmãos, vimos no texto bíblico que ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstram que além de não o conhecerem, eles também não se conheciam. Disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos pecados deles e de toda a humanidade. Certa feita, meus irmãos, João Calvino disse o seguinte: a nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso maior erro é não nos conhecer realmente como nós somos, pois nós somos pecadores, somos falhos e não temos nenhum mérito em nós mesmos. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Pois quem crucificou Cristo realmente fomos nós. A quarta razão, estavam decepcionados.
O versículo 21 vem nos dizer assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, o relato bíblico nos faz entender que aqueles dois homens depositaram as suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Eles achavam que Jesus iria libertar a nação judaica da sujeição romana. Mas Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles: o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas, infelizmente, eles estavam com os seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. E ao dizer, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, eles demonstraram que não criam no sobrenatural de Deus. E tudo isso os deixou decepcionados. Irmãos, essa mesma atitude se repete em nossos dias. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem a resolução de seus problemas. Às vezes querem restaurar os seus casamentos, querem a cura para as suas doenças físicas e da alma. Querem uma casa, querem um carro, querem resolver os seus problemas financeiros, querem tudo. Querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E ainda querem do jeito que eles imaginam. E como se não bastasse, não creem no sobrenatural de Deus. A quinta razão: não tinham discernimento. O versículo 25 vem nos dizer o seguinte: e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Irmãos, em algumas versões Jesus os chama de nécios, que significa tolo ou sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles, mas eles não estavam discernindo, não estavam entendendo. Olha, meus irmãos, quantas pessoas agem igualmente hoje em dia, mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus de perto, não conseguem discernir e estão totalmente apáticos. Mesmo presenciando os sinais proféticos se cumprindo a cada dia, continuam sem entender. Tudo isso, meus irmãos, aconteceu com aqueles dois homens no caminho para Emaús. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, que todos nós que acompanhamos esta mensagem possamos aplicar as lições desta passagem no nosso dia a dia, ficando bem entendido que só quando Jesus partiu o pão é que os olhos deles foram abertos, pois eles lembraram dos momentos que presenciaram,
onde Jesus ceava e partia o pão com eles. Mateus, capítulo 14, versículo 19, descreve o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma no partir do pão. Diz assim o texto bíblico: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Isso é muito profundo, meus irmãos. Jesus tomou o pão, abençoou, o partiu, entregou aos discípulos, e estes que alimentaram a multidão. Com isso, ele deixou bem claro que para nós o reconhecermos, temos que partir o pão. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. Outra coisa que nos chama a atenção neste texto é que esses 2 homens só tiveram a oportunidade de mudar de rota e de reconhecer a Jesus porque tiveram 3 atitudes. A primeira atitude: convidaram Jesus para entrar na casa deles. Segunda atitude: deixaram Jesus assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. A terceira atitude: voltaram correndo para Jerusalém. Façamos então assim, meus irmãos, dessa forma. Amém? E que Deus assim nos abençoe.